Canal Ele está voltando apresenta. Esse é o porquê estão pesquisando sobre o Rio Eufrates. Este é o Rio Eufrates em 2020 e este é o Rio Eufrates agora. Então, por que esse é o termo mais pesquisado pelos cristãos agora? E o que é essa descoberta que os moradores da região encontraram no rio? Fiquem preparados, porque agora vamos fazer uma viagem no tempo. Há mais de 2000 anos, a Bíblia previu que esse vasto rio, com 2.800 quilômetros de comprimento e 2,7 quilômetros de largura, iria secar totalmente. E quando isso acontecer, algo terrível vai acontecer. A Bíblia diz: "E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." Apocalipse 16:12. Você entendeu isso? A Bíblia diz que quando esta barreira natural, quando o Eufrates secar, um exército, os reis do sol nascente começarão a marchar. Agora não vamos dizer qual país eu acho que é, apenas no caso de estar errado, mas deixe-me dar uma pista. Qual país é do leste e qual país, enquanto leio este versículo da Bíblia, aqui está a grande pista. Qual país tem mão de obra para fornecer um exército tão grande? A Bíblia diz: "E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles." Apocalipse 9:16. Daqui a pouco vou mostrar a vocês desta filmagem inesquecível do Eufrates. Mas primeiro, você precisa saber o que há de tão especial nesse rio. O rio Eufrates era, na verdade, a fronteira do Jardim do Éden. O rio Eufrates também foi o limite que foi dado a Abraão quando ele recebeu uma porção de terra do Senhor. E o rio Eufrates é a área onde Nimrod fundou a religião da Babilônia, onde aquela torre de Babel foi construída como uma afronta ao Deus Altíssimo. Então lembre-se disso. O rio Eufrates está localizado em uma área onde ocorreram muitos dos principais eventos da Bíblia. E a Bíblia diz que quando essas águas secarem, um exército de 200 milhões começará a marchar do leste. Agora, apenas pense nisso por um momento. O apóstolo João, que escreveu estas palavras, quando estava escrevendo sobre esta profecia que aconteceria, não havia nem 200 milhões de pessoas em toda a face da Terra. E mesmo assim, hoje em dia, um ateu diz que a Bíblia só é relevante para as pessoas daquela época. E então, milhares de anos depois, a Bíblia não tem nenhuma relevância para nós. Pode me explicar isso, senhor ateu? Mas quando você pensou que essa profecia não poderia ficar mais aterrorizante, ouça isso. A Bíblia diz: "Solte os 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates." Assim, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Na verdade, algumas pessoas dizem que uma certa filmagem bizarra que ocorreu na região, e eu estou prestes a mostrar, é uma gravação desses 4 anjos caídos. Não tenho certeza disso, mas eu sei de uma coisa: este rio certamente guarda muitos segredos espirituais. E quando este rio secar, 4 anjos que uma vez compartilharam o céu, 4 anjos que estiveram acorrentados sob a superfície desta água por milhares de anos, que tiveram a sentença de prisão mais longa, um dia serão libertados. E quando forem livres, isto não será muito bonito para a humanidade. Mas por que isso é tão ruim? Porque quando esses 4 anjos forem soltos, eles serão os capitães desse enorme exército oriental. E a Bíblia diz que eles receberão o poder de exterminar 1/3 de toda a humanidade. Portanto, se somarmos todos os julgamentos do Apocalipse, todas as coisas terríveis que vão acontecer na tribulação até agora, isso significa que 50% da população terá desaparecido. E se isso acontecesse agora, hoje, isso significaria que mais de 4 bilhões de almas seriam eliminadas praticamente da noite para o dia. Eu me pergunto agora, alguém está pensando na mesma pergunta que eu? Quem são esses 4 anjos caídos? Qual é a identidade deles? Bem, pessoalmente acredito que esses são os mesmos anjos caídos descritos no livro de Judas. Estes são os mesmos anjos de quem fala em 2 Pedro capítulo 2, que entraram porque viram que as filhas dos homens eram bonitas. Eles se relacionaram com aquelas mulheres e tiveram relacionamentos perversos e malignos. E dessas relações surgiram criaturas híbridas. E então, quando Deus soube disso, ele ficou zangado com os filhos dos homens. Então ele inundou a terra. Mas o que ele fez com esses anjos? Bem, a Escritura diz que ele os colocou em cadeias de escuridão sombria. Qual foi a razão para isso? Porque eles passaram dos seus limites. E o que representa o rio Eufrates? Limites, fronteiras. Então poderia a escuridão sombria que esses anjos estão presos ser abaixo das águas escuras do Eufrates? E quando essa água secar, eles estarão livres. Além do mais, eles tiveram muito tempo para pensar, muito tempo para ficarem amargurados. E quando forem soltos, a humanidade verá a ira desses anjos. Antes de mostrar a vocês a filmagem
imagem bastante peculiar, preciso contar outro fato. Primeiro, preciso mostrar a você outro rio espiritual que tem um grande significado na Bíblia. De que rio estou falando? O Rio Jordão. Pense comigo. Imagine um homem de sucesso, um homem poderoso, um general 5 estrelas, um homem que era capitão de todo o exército sírio, um homem chamado Naamã. Naamã, tão bem-sucedido e poderoso, tinha um problema. Ele tinha uma coisa chamada lepra. A lepra era uma coisa terrível de se ter. Se você tivesse essa doença, ela cobriria seu corpo de feridas e até mesmo seus membros seriam destruídos por essa terrível doença. E se você tivesse lepra, você era uma espécie de náufrago. Você era banido da sociedade. E toda vez que se aproximasse das pessoas, você tinha que gritar o mais alto que podia: impuro, sou imundo! Então as pessoas iam saber que tinham que manter uma distância de você. Acredite ou não, podemos simpatizar com esses homens. Há momentos em nossas vidas em que queremos gritar impuro, imundo, fique longe de mim. Por exemplo, quando estamos na igreja, sinto que estou usando este manto invisível do pecado. E quando oferecem a ceia do Senhor, às vezes temos vontade de dizer: mantenha-o longe de mim, eu não sou digno de tomá-la. Às vezes, quando faço esses vídeos, sinto que sou a última pessoa no mundo que deveria filmar vídeos cristãos e dizer às pessoas para obedecerem à palavra de Deus. E eu quero gritar para todos: sou impuro. E claro, às vezes, talvez você também saiba disso. Quando nos curvarmos na presença de nosso Santo Deus e nos apresentarmos diante dele, queremos dizer: Deus, fique longe de mim, porque sou impuro. Mas louvado seja Deus, por servirmos a um Deus que não mantém 2 metros de distância de nós. E ele não se distancia de nós. Quanto mais dizemos que somos impuros, mais ele se aproxima e nos envolve com seus braços de perdão. Então aqui temos esse general do exército, Naamã, que tinha tudo a seu favor, mas havia uma coisa que estava atrapalhando sua vida. E eu me pergunto, se eu perguntar a você qual é a única coisa que está arruinando sua vida, qual é o seu próprio tipo de lepra, o que você diria? Eu me pergunto, se eu lhe fizesse a pergunta: você é um sucesso público, mas um fracasso privado? O que passa pela sua cabeça quando eu faço essa pergunta? Bem, acho que podemos aprender uma lição com Naamã. Veja bem, Naamã tomou medidas para resolver seu problema e procurou a ajuda de outro, do profeta Eliseu. Não sei se isso passa pela sua cabeça, mas gosto de imaginar coisas quando leio a Bíblia. E eu imagino esse grande general do exército com um bando de homens meio envergonhados enquanto ele está lá do lado de fora do que provavelmente seria uma casa. E ele bate na porta e diz: alô, estou aqui para ver o profeta Eliseu porque tenho um problema. Eu tenho lepra e preciso ficar bem. Eu preciso ser curado. Eliseu nem mesmo atendeu a porta. Na verdade, ele enviou um mensageiro e disse por meio do mensageiro: diga a Naamã para ir e se lavar no Rio Jordão 7 vezes, e ele será curado. Agora você pode imaginar que este é um homem grande, um guerreiro, e ele acaba ficando muito bravo, porque até nem mesmo o profeta de Israel veio falar com ele. Naamã até pensou: ele não sabe quem eu sou? E ele me disse para me lavar no Rio Jordão? Aquele rio imundo! No meu país, na minha terra, existem 2 rios frescos em Damasco. Por que não posso me lavar neles? Por que o sujo Rio Jordão? E Eliseu afirmou: não, Naamã, você deve se lavar no Jordão. Então Naamã não teve outra escolha. Ele se humilhou. Imaginem Naamã parado na beira do Rio Jordão, apertando o nariz ao olhar para aquela água repugnante, ao ver o lodo. E então ele mergulha os dedos dos pés e começa a se lavar. 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. E então, na 7ª vez, quando ele submergiu seu corpo, ele foi curado e foi purificado. Na verdade, a Bíblia diz que ele não apenas melhorou, mas sua pele ficou como a de uma criança. Sua pele foi como se ele estivesse de volta à infância. Cada um de nós tem seu próprio tipo de lepra. Chama-se pecado. E o pecado é a única coisa que nos arruína. O pecado é a única coisa que vai nos arrastar para o inferno, que vai causar a nossa morte, que arruína as nossas vidas, que arruína nossos relacionamentos, que arruína o mundo em que vivemos. E o pecado precisa ser tratado. Mas muitos de vocês, assim como 99% das pessoas neste mundo, como Naamã, pensam que podem lidar com o meu problema sozinho, que a religião vai lidar com o meu problema de pecado. A reforma tratará do meu problema de pecado. Só precisa ser uma boa pessoa e assim chegará ao céu. Então refletimos: quer dizer que a única maneira de ser salvo é por meio desse homem, Jesus? Você vai me dizer que a única maneira de ser salvo é mergulhar neste rio, no rio do perdão, no sangue de Jesus Cristo? Bem, sim. É exatamente o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,17. A única maneira de ser salvo é por meio deste homem, Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz há mais de 2000 anos. A Escritura diz que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23. Veja,
Muitos de vocês trabalham duro todas as semanas e recebem um salário pelo seu trabalho, pela sua carreira. Todo ano você recebe um salário. E a Bíblia diz que somos obreiros da iniquidade. E todos os dias estamos ganhando um salário pelo nosso pecado. E esse salário é a morte. E é por isso que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E essa é a única maneira de sermos perdoados e de ter o nosso problema de pecado resolvido. Mas você vai gostar de nomear? Veja que você não tem outra escolha. E você vai se humilhar e você virá ao Rio Jordão e terá seus pecados lavados. Você virá à cruz do Senhor Jesus Cristo e será perdoado, purificado e lavado. Não posso colocar isso em palavras melhor do que William Pauper quando escreveu: há uma fonte cheia de sangue extraído das veias de Emanuel, e os pecadores mergulham nessa corrente, perdem todas as suas manchas de culpa. Pessoal, vocês têm sido tão pacientes. Aqui está aquela filmagem bizarra que te prometi. Obrigado por assistir até o final e não se esqueçam de se inscrever e curta o nosso vídeo. Que Deus te abençoe.